Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais. Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade de bênção, mais uma oportunidade maravilhosa, onde nós traremos para você algo vindo da parte dos céus. Com certeza essa programação vai enriquecer o seu coração, vai abençoar você, a sua casa e toda a sua família. E você, como é que está? 100%? Está tudo em paz? Eu espero que você esteja bem, a sua casa, a sua família, que todos os que te cercam estejam protegidos debaixo das grandes mãos poderosas do Altíssimo Deus. E eu já quero desde já cumprimentar algumas das pessoas que estão nos acompanhando, aquelas que se manifestaram aqui no chat ao vivo. Deus abençoe o nosso irmão Otávio, Deus abençoe o nosso irmão Narcísio, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe aí pelo superchat, que Deus prospere de forma abundante a vida do nosso irmão e de toda a família no nome de Jesus. A nossa irmã Edilza Gomes, Deus abençoe. A nossa irmã Carmen Maia já está conosco, Deus abençoe Carmen. Deus abençoe Elo Carmo, a nossa irmã Maria Janete, Deus abençoe. Isabel Marucho. Olha, gente, eu tenho uma programação muito especial, muito importante para trazer para você nessa oportunidade. Eu quero, sem muitas delongas, já adentrar dentro de alguns instantes em relação ao tema que eu vou trazer para você, e realmente é algo muito importante porque tem acontecido na vida de muitas pessoas. Você que está me acompanhando nesse momento e eventualmente você frequenta a tua igreja, a igreja do teu bairro, a igreja que fica mais próxima da tua casa, talvez você já está participando há anos e tal. É muito bom, a palavra diz, as escrituras sagradas, ela nos manda nós congregarmos, mas eu quero nessa oportunidade tratar a respeito de um tema, juntamente com você, relacionado a algumas espécies de abusos que tem havido, principalmente no seio religioso, principalmente no seio de algumas igrejas que nós estamos vendo e acompanhando nos últimos dias, e eu quero trazer para você isso como forma de alerta, para que você possa entender de fato a realidade desse assunto, e para que de repente, se você estiver de alguma forma sendo vítima disso, para que você possa ter os seus olhos abertos e por intermédio de uma direção que vem da parte de Deus, você possa tomar a decisão e fazer a coisa certa, debaixo de uma direção, debaixo de uma orientação espiritual. Eu tenho certeza de que vai ser bênção para você, então por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, compartilha esse vídeo, lança nos grupos de WhatsApp, de Facebook, lá no teu Instagram, joga lá, chame as pessoas, porque é muito importante o assunto que eu quero tratar com você nessa oportunidade. É importante demais, hein, gente? É importante demais. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que estão passando grandes apertos, e a maioria delas vão para onde? Vão para dentro das igrejas, vão buscar um refúgio, vão buscar uma palavra, vão buscar uma revelação bíblica da parte de Deus, e chegando lá, às vezes realmente se depara com algumas coisas que ficam bem complicadas de você interpretar como sendo bíblico, como sendo de Deus, e eu quero te trazer esse alerta nessa oportunidade. Mas eu te peço, em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, tá baixa a nossa audiência. Se você compartilhar e nos ajudar, eu tenho a certeza de que a audiência vai dobrar e com certeza Deus estará operando nessa oportunidade. Antes disso, vamos fazer uma oração? Antes de nós darmos sequência, eu quero te convidar, feche seus olhos, curve sua cabeça, coloque suas mãos sobre o seu coração, pois esse é o momento de oração onde nós vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças uma vez mais nesta oportunidade, pois a verdade é que o Teu Espírito tem nos ajudado, o Teu Espírito tem nos sustentado até aqui. Senhor, eu quero te agradecer pela vida deste homem, pela vida dessa mulher que está me acompanhando, essa pessoa, Deus, que está manifestando a sua fé,
que está nesta hora orando pela sua casa, pela sua família, clamando talvez, quem sabe, por uma resposta, clamando por uma solução dentro das batalhas, dentro dos desafios que esse homem, essa mulher tem enfrentado. Eu peço a Ti, ó Espírito de Deus, alcance essa pessoa, responde às orações nesta hora, ó Senhor Jesus. Pai, eu peço neste momento que o Senhor possa olhar com os Teus olhos para o chat ao vivo, para os nomes que foram descritos, para as famílias, para os sobrenomes, que o Senhor possa trazer solução, que a Tua bênção seja derramada nessa oportunidade, sobre todos os que estão orando aqui comigo agora ao vivo e que também estarão acompanhando posteriormente por intermédio da programação gravada. Sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que assim crê e recebe, eu gostaria que você dissesse amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, você que orou comigo. E nós estamos aqui ao vivo, hein? Não é programação gravada, estamos ao vivo, na certeza de que nesta oportunidade o Espírito de Deus estará abençoando você, a sua casa e toda a sua família. Mas vamos lá, gente, você que já compartilhou, ainda está baixa a nossa audiência, hein? Está faltando compartilhamentos, por isso eu peço a sua contribuição, no sentido de que você possa compartilhar, é de graça, não custa nada e nos ajuda para que nós possamos romper o algoritmo do sistema e automaticamente essa live se achegar diante de mais pessoas. Pois bem, você que já compartilhou, fez dessa maneira, se não fez, faça, nos ajude dessa maneira e Deus vai te abençoar. Bom, vamos lá. Eu quero introduzir aqui o tema pelo qual eu quero abordar com você nesta oportunidade como sendo algo de extrema importância. Eu tenho certeza que você já prestou atenção no título, e o título diz basicamente sinais de abuso espiritual. Algumas pessoas talvez vão se perguntar, pastor, o que é abuso espiritual? E eu vou te explicar resumidamente, eu vou conceituar, depois eu quero te trazer um vídeo e logo após esse vídeo eu vou te trazer uma explanação que vai fazer com que você entenda realmente o que significa este assunto. Porque a verdade é uma só. Todas as pessoas que buscam ajuda espiritual é porque elas estão precisando de um direcionamento da parte de Deus. E por óbvio, existem lugares aonde você pode se achegar com teu coração aberto e ali você vai receber uma direção espiritual embasada nas Escrituras. Porém, gente, existem outros lugares aonde você ou alguém da sua casa, ou alguém da sua família pode se achegar, talvez buscando uma ajuda, um socorro, mas infelizmente, depois de algum tempo, depois de um certo período, acaba se tornando vítima realmente de acontecimentos que se enquadram dentro desse conceito que eu quero te mostrar. Acontecimentos relacionados a abusos espirituais. O que são abusos espirituais, pastor? Em poucas palavras, abuso espiritual é quando uma autoridade, quando um pastor, quando um guia espiritual, seja você de qualquer religião, seja o pastor dentro do conceito evangélico, dentro do conceito católico, seja o padre ou em qualquer outro segmento religioso, é quando o pastor, o padre ou qualquer outra autoridade acaba extrapolando os limites daquilo que diz a fé, no que toca à orientação, no que toca ao ensino espiritual para a vida das pessoas. E nessa oportunidade, obviamente, nós vamos nos pautar pelas Escrituras, é com base em conceitos bíblicos que eu quero te mostrar, e eu tenho certeza de que Deus, Ele vai te abençoar. Então, abuso espiritual é quando você, de certa forma, é vitimado por alguém que
de certa maneira, pretende, ao invés de ajudar, ao invés de auxiliar, ao invés de prestar um auxílio, esse alguém se utiliza de mecanismos e ferramentas para tirar um benefício próprio. Isso é basicamente abuso espiritual. E uma coisa eu digo a você, não se engane. Infelizmente, no nosso país, nos dias de hoje, no contexto de igreja que nós conhecemos, nos dias atuais, existe muito daquilo que se pode ser conceituado como abuso espiritual em prejuízo das pessoas. Eu quero colocar um vídeo aqui. Após esse vídeo provavelmente você já viu, ele foi produzido por um dos nossos canais parceiros, do nosso amigo missionário Cleiton, do canal Aprendendo na Palavra. Eu quero lançar os créditos aqui para o missionário Cleiton, depois você vai lá, visita o canal dele, tem muito conteúdo bom, conteúdo de Deus para te abençoar. Eu vou colocar o vídeo aqui e depois eu quero te trazer um comentário em cima dele. Veja só, preste atenção. Aconteceu nessa Assembleia de Deus da cidade de Marabá, no Pará, é bem fácil até do diabo ter ficado com vergonha. Eu faço esse vídeo com muita tristeza porque eu sou assembleiano. Eu faço parte de uma igreja, eu congrego, eu tenho um pastor, mas eu vou precisar falar algumas verdades aqui nesse vídeo. Logo porque também eu não tenho um rabo preso com ninguém, né? O meu compromisso é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Segundo o portal Carajás Notícia, que jogou tudo no ventilador, o pastor presidente Sales Batista estava em adultério há 6 anos com a própria nora. Exatamente. E segundo o mesmo portal, isso aqui foi o portal que publicou, o filho também sabia do que estava acontecendo, mas não contou nada porque ele queria se aproveitar do que estava acontecendo, inclusive de dinheiro, segundo o portal, tá? A Bíblia é clara em dizer, Levítico 18, versículo 15, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho. Olha só isso aqui, ela é mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. Levítico 18 e versículo 15. Mesmo é tanta baguncinha que tem escondida por aí, é só mesmo a misericórdia de Deus. Às vezes a gente entra numa igreja para congregar, tá ali louvando a Deus, sentindo a presença de Deus, mas sabe lá Deus, meus irmãos, o tanto de bagunça que tem debaixo do tapete. A pergunta que eu faço é, e se esse portal não tivesse jogado no ventilador? Segundo informações do mesmo portal, a missionária Raquel Veigas contratou um detetive particular para chegar na conclusão. O detetive viu provas e disse, olha, ele está tendo esse relacionamento com a nora dele. Será que ele não sabia do que estava escrito em Levítico 18 e 15? Não descubra a nudez da tua nora. Meus irmãos, é muito, mas muito triste. Antigamente passava-se 5 anos que não tinha um grande escândalo. 4 anos. Agora é toda semana. Antigamente a gente perguntava o seguinte, fulano caiu, como? Hoje a pergunta é, fulano caiu com quem? Porque é muito pastor caindo com mulher. Você tem notado isso aqui? Eu não estou culpando a mulher não, os dois têm pecado, tá? Os dois têm pecado. Escândalos com mulheres no meio cristão acontecem, mas é menor, irmãos. Missionárias, pregadoras, é menor. Agora, pastor, meus irmãos, é inacreditável. O cara que conhece a Bíblia, eu sou assembleiano, para alguém ser pastor na Assembleia de Deus, não é brincadeira não, meu irmão. A peneira é fininha. Eu estava agora participando da convenção das Assembleias de Deus aqui no Maranhão, a CEADEMA, e eu sou assembleiano, todo ano eu vou para a convenção. A peneira é fina. A nossa convenção aqui, das Assembleias de Deus no Maranhão, é uma convenção seríssima. E na Assembleia de Deus o negócio não é brincadeira. Para alguém ser pastor, ele tem que conhecer a palavra e viver a palavra. Mas olha o tanto de escândalo que não anda acontecendo. 6 anos. É inacreditável, é inacreditável. Segundo informações do mesmo portal que publicou isso aqui, tá? Eu quero deixar bem claro que foi o portal que jogou isso no ventilador. O pastor foi tirado da presidência da Assembleia de Deus em Marabá. A própria igreja falou isso aqui. E ele renunciou ao cargo de vice-presidente da convenção das Assembleias de Deus no Pará. Renunciou, tá dizendo que cometeu o erro, né? E foi nas suas redes sociais e privou tudo. Privou suas redes sociais. É muito estranho.
e muito triste ao mesmo tempo. Segundo informações do portal, o filho, sabia do que estava acontecendo, mas não contou nada porque precisava de ter cargos dentro da própria convenção. Irmãos, é muita coisa de Às vezes, muitas pessoas se perguntam assim, por que Deus parou de fazer milagres? Por que a gente não vê coisas tremendas? Por que a gente faz uma cruzada com 10 mil pessoas? Tem 200 paralíticos, nenhum sai da cadeira de roda. A culpa, meu irmão, tá na nossa busca por Deus. Nós precisamos ser exemplos de moralidade e não exemplo de safadeza. Me perdoe por falar isso aqui, tá? Alguém escreveu assim nos comentários: igreja ou acabar. Bom, eu acho que até aqui já deu para você entender sobre o que é o assunto do vídeo, já deu para você entender um pouquinho da explanação que o missionário trouxe, dentro desse assunto que ele apresentou. E vamos lá, gente, vamos falar a realidade, vamos dizer a verdade dentro de tudo aquilo que nós estamos vendo nos últimos dias. A verdade é uma só: nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias muito complicados porque a cada mês, a cada semana que passa, nós somos surpreendidos por notícias trágicas como essa em ambientes envolvendo o meio cristão, em ambientes do meio de igreja. Agora, conforme essa notícia aí que foi veiculada, já está correndo por várias partes da internet, infelizmente esse pastor, ele incorreu nesse pecado gravíssimo, um pecado gravíssimo, que nós, de todas as formas, de todas as maneiras, como Igreja de Cristo e biblicamente, nós analisamos e vemos que são atos que, além de serem enquadrados como pecados, também são enquadrados como atitudes completamente imorais, escandalosas, que infelizmente estão acontecendo nos dias atuais em muitos lugares que são intitulados igrejas. E talvez você pode eventualmente, fazendo um raciocínio, puxando na memória, você vai se recordar no sentido de que no decorrer desse ano de 2025, nós fomos pegos por outros fatos e acontecimentos tão graves como esses, outros, talvez, quem sabe, um pouco diferentes, mas também escandalosos, dentro de templos religiosos, dentro de igrejas. Infelizmente, gente, nós sabemos que isso é realmente algo que faz parte do projeto de Satanás para destruir a Igreja de Cristo. Nós sabemos e não podemos culpar o diabo pela canalice, pela safadeza de alguns homens, cada qual com a sua responsabilidade. Essa é que é a verdade. Mas nós não podemos desprezar que o pano de fundo de tudo isso está por trás o maligno, querendo destruir, querendo arrebentar com tudo aquilo que se diz, com tudo aquilo que se envolve com os altares, a obra de Deus. Mas por que eu quero te trazer esse assunto na noite de hoje? Eu quero te trazer esse assunto, gente, porque esse assunto, ele nos remete, ele nos faz pensar em relação à verdadeira condição de muitos altares nos dias atuais. Muitos altares que, infelizmente, a propaganda é no sentido de que se prega a respeito de Deus, de que se prega a respeito do Evangelho. Mas nós sabemos que na essência, infelizmente, não tem nada. Infelizmente, na essência, o que acontece são atitudes incessantes de abusos. Não só abuso espiritual, mas nós temos, infelizmente, nos anais da história da igreja, muitos fatos que estão relacionados, inclusive, ao cometimento de crimes. Mas eu digo a você que isso não é característico apenas do meio religioso. Em todos os segmentos você vai ver que isso acontece. Mas dentro do seio religioso,
isso acaba sendo e acaba se tornando inaceitável. Como você pôde ver, essa situação desse pastor que chegou ao ponto de manter um relacionamento por muito tempo com uma pessoa que era integrante da sua própria família, integrante da sua própria casa. E isso nos remete à seguinte questão: como é que está a questão relacionada aos altares? Como é que está a questão relacionada aos templos religiosos? Será que a teologia que está sendo adotada por muitos altares, por muitas igrejas, está correta? Será que realmente a moral, os bons costumes, será que os preceitos bíblicos estão sendo verdadeiramente observados em alguns lugares? Por isso eu estou trazendo para você essa programação para que você possa abrir os teus olhos, para que você possa estar em alerta, porque se você estiver em alerta de acordo com aquilo que diz a palavra, você não será enganado. Agora, se você for uma pessoa que faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja que tem placa, que observa os estatutos, observa as regras e costumes, mas não tem os olhos voltados para a palavra, aí infelizmente é arriscado você cair em um lugar como esse. E eu não vou aqui, sendo bem honesto, sendo bastante justo, eu não vou criticar a igreja, porque a igreja nós sabemos que ela é recheada de pessoas inocentes e de pessoas que são verdadeiros picaretas, que buscam se aproveitar dos benefícios que a fé produz. Então a igreja, eu não vou dizer sobre a igreja, porque a igreja ela é recheada de pessoas de todos os tipos, mas essas autoridades que se dizem pastores, mas na verdade são verdadeiros aproveitadores da fé das pessoas, esses aí realmente não têm nenhum vínculo, nenhuma comunhão com a verdadeira fé e com os verdadeiros princípios bíblicos norteadores das Escrituras Sagradas. Essa é que é a verdade, gente. Então, é necessário que nós, nos dias atuais, possamos abrir os nossos olhos cada vez mais, porque se não for dessa maneira, amanhã nós poderemos estar em um lugar como esse, aonde o coração do sacerdote não está voltado para a palavra de Deus, mas está voltado para as coisas erradas, está voltado para as questões imorais, está voltado para aquilo que faz parte do benefício próprio. Você entende o que eu estou te falando? Isso é muito grave, isso é muito sério. Inclusive, gente, existe um texto das Escrituras que eu quero mostrar para você aqui. Existe um texto das Escrituras aonde uma das igrejas que o apóstolo Paulo, eles aprenderam qual a receita para não cair nas garras de um lobo como esse, para não cair nas garras de um homem realmente travestido de sacerdote, no qual, nos bastidores, ele tocava o terror, fazia, acontecia. E aí, diante disso, eu pergunto para você, imagina a situação espiritual de uma igreja como essa. Imagina o que esse povo não está aprendendo espiritualmente falando, tendo esse tipo de gente como sacerdote, tendo esse tipo de gente como orientador espiritual. O irmão Narciso já bateu em cima aqui, a respeito do texto que eu vou trazer para você. Em Atos capítulo 17, verso de número 10, olha o que diz as Escrituras Sagradas como sendo a forma correta para você se livrar de situações como essas do vídeo que eu estou te apresentando. Olha só, veja o que os bereanos, que é uma igreja no qual o apóstolo Paulo, e juntamente com Silas, eles passaram por ali, pregando o evangelho, se não me falha a memória, na primeira, como é que se diz, numa das primeiras missões
que o apóstolo Paulo foi designado para pregar o evangelho, ele esteve passando por esta igreja, e olha só uma das qualidades que esse povo tinha, e que são qualidades completamente louváveis e necessárias nos dias de hoje. Veja só, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Em outras palavras, os bereanos não engoliam qualquer tipo de alimento espiritual. Os bereanos não aceitavam qualquer tipo de palavra. Você entende o que eu estou te falando? Porque em muitos lugares aonde você, infelizmente, pode frequentar nos dias de hoje, o que se tem não são palavras embasadas na verdade, embasadas nas Escrituras, mas são palavras deturpadas, são palavras totalmente invertidas em seu sentido original, para fins de alcançar fins espúrios, para fins de se alcançar finalidades contrárias aos textos bíblicos. E é aí onde você se depara, infelizmente, com lugares onde as pessoas estão doentes espiritualmente falando, e doentes pela falta da sã palavra, pela falta da sã doutrina com base nas Escrituras. Mas não é o que acontecia com os crentes bereanos, porque os crentes bereanos, conforme a palavra era pregada, gente, eles examinavam a Bíblia Sagrada para ver se era aquilo de fato. Ou seja, o que o texto bíblico nos ensina é que nos dias atuais não dá mais para aceitar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de mensagem. Eu poderia dizer para você, sabe, tranquilamente, eu poderia falar para você, olha, navegue pela internet, busque pregações, mensagens, mas hoje em dia até isso está difícil de fazer, porque a depender do lugar aonde você for buscar, você acaba ficando pior do que o estado anterior em que você esteve. Infelizmente, hoje não é qualquer tipo de pregação que dá para assistir, não é qualquer tipo de canal no YouTube que dá para você seguir. Você entende o que eu estou te dizendo? Por conta exatamente dessa questão. E é aí onde entra a concretização desse assunto, em que eu classifico para você chamando de abuso espiritual. Abuso espiritual é quando você, infelizmente, está debaixo do aconselhamento, do direcionamento de alguém que supostamente não sabe o que está fazendo, espiritualmente falando, ou eventualmente sabe, mas decidiu seguir o caminho contrário. E com qual objetivo, pastor? Objetivo de tomar benefício próprio, objetivo de obter alguma espécie de vantagem. Infelizmente, você vê isso dentro de várias igrejas. Você vê isso, você vê esse sinal de narcisismo por parte de determinados líderes, por parte de determinadas autoridades espirituais, e que você vê que realmente não tem cabimento nenhum. E aquilo faz com que as pessoas se tornem, infelizmente, pessoas dependentes espiritualmente falando. Você já viu aquele tipo de liderança espiritual que ele não ensina as verdades das Escrituras? Na verdade, ele ensina com que as pessoas fiquem dependentes da palavra que sai da boca dele, porque ele prega a verdade. Outras pessoas não pregam a verdade. Outros lugares não pregam as Escrituras Sagradas. Somente ele, somente da boca dele é que sai as verdades supostamente embasadas nas Escrituras, e através disso
a pessoa tem a possibilidade de alcançar a salvação. E com isso, ele coloca o cabresto espiritual, onde a pessoa não pode tomar uma simples decisão sem antes pedir a bênção do paizão espiritual, pedir a bênção, o direcionamento do guru espiritual, daquele que não ensinou, mas sonegou as verdades da palavra, para poder fazer com que as pessoas fiquem debaixo do domínio, debaixo da autoridade dele. Porque conforme o tempo vai passando, os benefícios vão acontecendo, os benefícios vão chegando, e aí a pessoa, por conta do esforço, por conta do trabalho, vai lá, alcança uma dádiva da parte de Deus. Aí chega ele todo arrogante, chega ele todo pretensioso e diz: está vendo, ó, você seguiu minha orientação, você seguiu o meu direcionamento e Deus te abençoou. E aí, no final das contas, a única coisa que ele sabe fazer é olhar para a pessoa e dizer: ó, não se esquece, lá no final, ó, tem os 10% de taxa que você tem que pagar. Meu amigo, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. As Escrituras Sagradas, ela é muito clara. Ela diz que o véu foi rasgado. Hoje, nos dias em que nós estamos, você não precisa de intermediadores espirituais para você chegar até Deus. Você não precisa de intermediadores que colocam catracas entre o céu e a terra para você alcançar uma palavra da parte do Senhor Jesus. Você não precisa. Nós sempre pregamos e dizemos para você aqui nas lives, eu digo, pastor Claudinei diz, pastor Antônio César sempre prega, pastora Valquíria, todos nós pregamos. A palavra diz que o livre acesso, ele foi inaugurado. Através do sacrifício do Senhor Jesus, todos temos a condição, por intermédio da graça, de acessarmos o Espírito de Deus. Então, não se deixe enganado pelas pessoas. Não se deixe ser manipulado espiritualmente por aqueles que estão com os olhos voltados para o teu bolso. Por aqueles que estão com os olhos voltados para o benefício, para o materialismo, que eles vão conseguir alcançar por intermédio da sua vida. Você entende o que eu estou te dizendo? Esses todos que eu estou te falando nesse momento são os sinais de abuso espiritual que se manifesta diante dos olhos de alguns, mas eles não percebem. E não percebem porque estão vendidos, estão reféns, estão infelizmente sendo assaltados no próprio bolso por um guru espiritual e que no final das contas não traz benefício nenhum, só traz prejuízo e só sabe tirar benefícios nos momentos próprios. É isso que a igreja de Bereia, é isso que os bereanos não toleravam que acontecesse, porque na época dos apóstolos, na época dos discípulos, já existiam aqueles que realmente estavam no meio, sabe? Estavam tomando espaço no meio da igreja para poder tirar proveito, tirar benefício próprio. Lembra dos filhos de Cefas? Os filhos de Cefas, conforme diz as Escrituras no livro de Atos, eles foram e se apresentaram como líderes espirituais. Colocaram as mãos sobre a cabeça de uma pessoa possessa por demônios, talvez pensando, olha, nós vamos fazer o mesmo que os discípulos lá estão fazendo e no final das contas vamos sair aqui, ó, cantando como sendo uma autoridade espiritual para poder tirar benefício das pessoas. E a palavra de Deus diz que o demônio, aquela entidade maligna, olhou nos olhos deles e disseram: sabemos quem é Jesus, conhecemos sobre quem é Paulo, e vós quem sois? E eles tomaram uma coça e saíram afugentados, praticamente pelados, porque foram agredidos violentamente por aquela entidade que sabia que lá no fundo
lá nas intenções do coração, eles estavam apenas querendo praticar abuso espiritual em prejuízo das pessoas. Porque depois daquele episódio ali, eles iam contar vantagem. Eles iam requerer, eles iam cobrar alguma coisa. Essa é que é a verdade, gente. Deus abençoe meu amigo, querido pastor Claudinei. Essa é que é a verdade, realmente. Poucos têm disposição de ouvir isso, porque a verdade é que dói nos ouvidos. Dói nos ouvidos, mas eu digo sem medo de errar, é algo muito triste. É algo muito triste, porque realmente, quando isso acontece, as pessoas acabam ficando debaixo de um jugo espiritual muito pesado. Muito pesado. É muito pesado. A irmã Márcia está dizendo aqui, ó, tem que comunicar o pastor quando quer visitar outra igreja. Na verdade é uma pergunta dela, né? Eu respondo para a irmã Márcia dizendo para ela o seguinte: irmã Márcia, com todo respeito ao seu pastor, com todo respeito à igreja que a senhora congrega, mas uma coisa eu digo, a responsabilidade pela vida espiritual, ela é própria de cada ser humano. Então, eu vou ser bem realista com a senhora. Eu, sinceramente, a senhora deve frequentar a sua igreja, a senhora deve ser fiel na sua igreja, mas eu penso o seguinte: a senhora entregar a decisão, que seja, a senhora entregar nas mãos de um homem, de uma pessoa, a decisão de visitar ou de não visitar certos lugares, eu não vejo como sendo uma decisão correta. Porque no final das contas, quem vai dar conta espiritual da própria vida, diante de Deus, somos nós, seres humanos. E não tem como transferir essa responsabilidade. Eu acho que não cabe ao homem retirar o livre-arbítrio em uma parte que o próprio Deus não retirou. Essa que é a verdade. O próprio Deus, escute, o próprio Deus concedeu o livre-arbítrio para que você possa ir e vir no momento que você quiser, aonde você quiser. Então eu creio que, sinceramente, não cabe a um ser humano, comedor de arroz e feijão, como eu e você, que está buscando para alcançar a salvação, para no final das contas, sabe, alcançar a remissão por todos os erros e falhas que cometeu na terra. Eu não acho que cabe a mim e a você transferir essa responsabilidade. Mas eu acho que cabe a cada um de nós decidirmos o que é certo. E eu vou dizer mais, esse não foi o objeto da pergunta da irmã, mas eu vou até mais além dentro desse assunto. Você pode perceber, você pode reparar, é um sinal de abuso espiritual quando o suposto líder, quando o suposto pastorzão olha para uma igreja, ou talvez, quem sabe, para um grupo de obreiros, e diz da seguinte forma: a partir de hoje está proibido, quem pisar lá, considere-se desligado, pode deixar a gravata, pode entregar a gravata. Eu já ouvi demais isso na minha vida, gente. Eu já ouvi demais. Eu já ouvi demais, e eu digo a você, isso é sinal de abuso espiritual. Isso é sinal de abuso espiritual. Sabe? É aquele ciúme exacerbado, é aquele ciúme incontrolável que faz com que ele, né, no caso, aquele que se diz o guia espiritual, se coloque na posição de tomar decisão pelas pessoas, ainda que sejam decisões espirituais. Eu creio que foi respondida a pergunta da irmã Márcia, eu creio que foi respondida, mas realmente é assim que acontece. É assim que acontece. Quando você percebe que a coisa extrapola os limites, extrapola o normal, você pode reparar que alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado. Você entende o que eu estou te falando? Eu poderia citar aqui para você inúmeros sinais.
Eu poderia citar inúmeros sinais. Como, por exemplo, uma das coisas que existem muito hoje e que está presente em muitos lugares é aquela tal de a honra exagerada, sabe? É aquela honra exagerada no sentido de que em um dia específico do mês ou um dia específico do ano, você tem que cantar o louvor para o pastor, você é obrigado a dar presente para o pastor, o culto é para o pastor, sabe? Tudo vai em direção à pessoa física daquele homem. E ao contrário disso, em relação à grandeza de Deus, nada é tributado. Em relação às grandezas que vêm do alto, nada é mencionado. Sabe? Aquela teoria da honra exagerada, onde as pessoas são levadas e praticamente obrigadas a colocar o guru espiritual em um pedestal tão alto, tão elevado. Você entende o que eu estou te falando? Isso é inaceitável, gente. Isso é abuso espiritual. Quando em certas ocasiões você é levado a valorizar mais uma palavra que sai de dentro da boca do guru do que daquilo que diz na própria Bíblia Sagrada. Você entende o que eu estou te falando? Cuidado com lugares como esses. Cuidado. Sabe, com aqueles que sobem em cima dos altares. Aí pega aqueles textos, aqueles versículos bíblicos pinçados do contexto, sabe? E usa como uma espécie de profecia em direção à vida das pessoas, e ainda dizendo de forma com que, se a pessoa não obedecer, se a pessoa não se dobrar, ela vai ser carregada de maldição pesada. Aí a pessoa se contrai com medo, a pessoa se contrai com receio daquilo se cumprir e acaba se submetendo a uma baderna, acaba se submetendo a algo que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Bíblia. Você entende o que eu estou te falando? Infelizmente isso é muito real nos dias em que nós estamos vivendo. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu tinha outros tópicos para passar para você, mas eu vou seguir adiante aqui, gente, porque esse tipo de assunto é um assunto que dá para ficar a noite toda. É como a irmã Márcia está dizendo aqui, ó, é muita bajulação em certos lugares. Pois é, isso aí é a honra exagerada. É a honra exagerada. A pessoa, ela não pode, escuta bem, a pessoa ela não pode dar um passo na vida sem antes passar um WhatsApp ou ligar no número do guru espiritual para perguntar se pode. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Como se, no final das contas, se alguma coisa der errado, como se ele fosse custear o prejuízo. Não, como se ele fosse fazer frente às necessidades que podem aparecer, caso alguma coisa dê errado. Você entende o que eu estou te falando? Como é sério isso? E tem pessoas que passam a vida inteira se submetendo a esse tipo de prática. Pessoas que passam a vida inteira dentro de instituições religiosas, achando que estão recebendo vida espiritual, mas na verdade estão sendo roubadas. E quando eu digo roubadas, não é só no quesito material, mas é roubadas no quesito espiritual. É o que Jesus disse para os fariseus, no sentido de que eles colocaram uma catraca no céu. Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrar também. Em muitos lugares é isso o que está acontecendo. Então eu digo a você, toma muito cuidado com gente presunçosa em cima de altar, em shows gospel que você vai, sabe? Toma muito cuidado, porque o modismo nos dias atuais já chegou dentro das igrejas. O modismo já chegou. E quando você passa na peneira das Escrituras, não passa.
Quando você vai colocar na peneira das Escrituras, melhor dizendo, não passa. Quando você olha e pergunta, mas, ô fulano, qual é a base disso aí? Onde é que está escrito dentro da Bíblia? Aí, escorrega daqui, escorrega de lá, pega um versículo pensado de um contexto, sem explicar os maiores detalhes, sabe? Pega alguns versículos que fazem parte da antiga aliança de Deus com Israel, que já se cumpriram em Jesus, e portanto, de certa forma não tem aplicação em relação à igreja do Novo Testamento, e está ali manipulando as pessoas. Você entende o que eu estou te falando? Eu vou citar um para você, a título de exemplo. Escute só. No Antigo Testamento, Deus, ele falava basicamente com 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, por intermédio do sacrifício do Calvário, por intermédio da graça derramada pelo ato perfeito do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado e todo mundo tem livre acesso. Ou seja, hoje, Deus pode falar com todo mundo. Basta apenas você buscar de coração sincero e Deus vai falar com você. Mas os gurus espirituais, sabe o que eles fazem? Eles pegam versículos destacados lá do Antigo Testamento para poder dizer, o profeta acabou de chegar. O profeta acabou de chegar e a palavra que sai da boca dele é a mais pura verdade. E fora dele verdade não há. É isso que você vê por aí, nos dias atuais. É isso que você vê por aí. Então eu digo a você, toma cuidado. Porque a consequência lógica de tudo isso, sabe o que é? É morte espiritual. Você vê hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, uma igreja fraca, uma igreja desanimada, uma igreja sem fé, que não reconhece mais as grandezas de Deus. E é por conta de quê? Por conta disso. Porque não tem mais pregação da verdade. Não tem mais exposição das Escrituras. O que tem é um guru espiritual manipulando pessoas dentro de 4 paredes e chamando aquilo de igreja. Então, cuidado com o que você está vendo por aí. A finalidade principal dessa programação para você aqui nessa oportunidade é para que você possa ver, é para que você possa raciocinar. Não dá, gente, para fazer parte, sabe? Não dá para fazer parte de qualquer instituição. Não dá para fazer um compromisso com qualquer lugar. Você entende? É como a irmã Edilene está dizendo aqui, olha um comentário dela que interessante. Pastor, eu deixei de ser consagrada obreira porque o bispo falou que quem fosse consagrada não poderia visitar outra denominação. Deixei de subir do altar na hora. Pois é, isso aqui é sinal evidente e claro de abuso espiritual. E a irmã Edilene fez o certo. Fez o certo, porque se a atitude dela fosse outra, ela não estaria apenas e tão somente sendo consagrada para obreira de uma instituição. Na verdade, ela estaria entregando as chaves da vida espiritual dela nas mãos de alguém. Ela estaria entregando as chaves da vida pessoal dela para alguém que no final das contas, se der uma dor de barriga no final do dia, vai para o mesmo lugar que todos nós vamos. Você entende como não faz sentido? Porque se no final, se a coisa der errado, quem vai pagar o preço somos nós. Por que nós vamos delegar para as mãos de alguém que depois não vai assumir essa responsabilidade? É questão de você pensar, é questão de você meditar. Aí talvez existem aqueles que vão dizer assim, ô pastor, então eu não posso tomar aconselhamento, eu não posso ouvir o que sai
da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não, meu amigo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo para você aqui é o que diz nas Escrituras Sagradas em 1 João. Lá em 1 João diz: provai os espíritos para ver se eles são de Deus. O que eu estou dizendo para você é: receba as eventuais palavras que lançarem diante dos seus olhos, mas não deixe de efetuar a prova para ver se aquilo tem base nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Se tiver base nas Escrituras, abraça com toda a força. Se tiver fundamento bíblico sólido e real para a tua vida, abraça com todas as forças. Agora, se fizer parte do costume, da tradição, do achismo, aí cai fora porque é engano. Cai fora porque está equivocado. Não faz parte do projeto e da vontade de Deus para você. Essa é que é a mais pura e real verdade que nós podemos trazer para você nessa oportunidade. Agora, se você estiver lidando com um homem de Deus, uma mulher de Deus séria, que fala, te orienta de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, então vai fundo. Vai fundo, porque se você credibilizar, a coisa vai dar certo. Porque na verdade não vai ser ele ou não vai ser ela que vai estar falando. Será o próprio Deus. Porque a origem daquilo foi dentro da vontade do Criador de todas as coisas. E não simplesmente dentro do coração de um reles mortal, de um reles ser humano que eventualmente alcançou um título no decorrer da vida, mas que não sabe meias palavras do que está dizendo. Você entende o que eu estou te falando? Faça como os bereanos, como eu li para você aqui no texto bíblico. Os bereanos examinavam. Sabe quem foi o líder, o orientador espiritual dos bereanos? Foi Paulo. Paulo é um dos grandes expoentes das Escrituras Sagradas. Paulo basicamente, podemos dizer aí, o maior dos apóstolos em relação aos gentios, o maior dos apóstolos, o que escreveu 70% do Novo Testamento. O pastor dos bereanos foi Paulo, um dos pastores dos bereanos, e mesmo assim eles pegavam as escrituras lá. Peraí, deixa eu ver se Paulo tá no caminho certo ou se ele perdeu a direção aí no meio do caminho. É isso, meu amigo, é isso. Você não tem que acreditar simplesmente no que sai da boca das pessoas. Acredita no que vem de dentro da palavra de Deus. Eu tenho a certeza de que o Espírito dele vai te honrar, vai te abençoar e realmente você vai crescer espiritualmente falando. Eu tenho certeza de que Deus te abençoou até aqui e eu quero te apresentar, veja só, eu quero te apresentar algumas imagens relacionadas aos trabalhos que nós estamos fazendo lá na região de Nhamatanda, que fica em Moçambique, na África. Nós temos trabalhos sociais também na região do Siluvo, na região de Gôndola, agora essa terceira região, a qual Deus nos entregou uma grande missão para nós realizarmos. E eu digo a você, esse tipo de ação, esse tipo de prática, de atitude, faz parte do verdadeiro evangelho, você sabia? Faz parte do verdadeiro evangelho. Mas talvez você vai se perguntar, pastor, se faz parte do verdadeiro evangelho, por que hoje nas igrejas não se falam mais em obras sociais? E a resposta é uma só, porque as igrejas estão apartadas das Escrituras. As igrejas estão, infelizmente, a maioria delas, apartada das Escrituras. O que você mais vê é show pirotécnico. É um homem ou uma mulher emocionado em um altar ou em qualquer lugar de relevo, falando meia dúzia de baboseiras e alguns emocionados se emocionando. Essa é a regra daquilo que nós temos visto em muitos lugares. Existem lugares sadios, onde você vai receber uma boa palavra. Inclusive, essa boa palavra envolve a realização de obras sociais. A Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 1, verso
de número 27, que a verdadeira religião é nós visitarmos os órfãos e as viúvas em suas necessidades e nos abstermos da corrupção deste mundo. Você entende o que eu estou te falando? Por isso aqui, nesse canal, você recebe o alimento completo. Você recebe o alimento espiritual da palavra de Deus, você recebe o alimento relacionado a conhecimentos gerais e as ações práticas que estão aqui em relação às obras sociais que nós estamos fazendo. Por isso eu peço a você encarecidamente, nos ajude nesses trabalhos, faça parte, não se engane, reino de Deus não é só, crescimento pessoal, não é só a bênção da família, não é só as questões que vão nos favorecer pessoalmente falando, mas é também nós ajudarmos o nosso próximo. A grande riqueza, escute isso, a grande riqueza de um homem e de uma mulher diante da presença de Deus está em nós fazermos o bem ao nosso próximo. E isso é o que verdadeiramente alegra o coração de Deus. É você participar de trabalhos como o nosso aqui, conforme eu estou te apresentando, que ajuda a dar de comer para essas crianças aqui, para essas crianças que entra dia e sai dia, e se não for a ajuda que nós enviamos, elas não têm como se alimentar, porque não tem recurso, gente, porque não tem assistência, porque não tem, não tem nenhum tipo de auxílio e suporte daqueles que realmente deveriam dar. Deus abençoe o nosso irmão Narciso pela ajuda e pode ter certeza de que Deus vai prosperar de uma forma abundante e extraordinária toda a família. Deus abençoe o irmão e outros mais que também estarão nos ajudando. Aqui no rodapé do nosso vídeo está o endereço das contas de missões, o endereço da Caixa Econômica Federal, chave Pix, que é o CNPJ do Ministério. É só você anotar as informações que estão correndo aqui no rodapé. A nossa equipe de moderação também já colocou aqui no chat ao vivo o endereço das contas de missões. E eu digo a você, nos ajude, faça parte desse trabalho, porque isso que nós estamos fazendo é uma das várias provas que nós podemos te apresentar, no sentido de que nós anunciamos para você a verdadeira palavra. Essa é uma das provas. Você entende o que eu estou falando? Essas imagens é uma das provas que mostra para você de que nós não somos uma instituição que está em busca de tirar benefício pessoal, benefício próprio, que está no intuito de tirar o recurso das pessoas. Não. Aqui está a prova da verdade, da importância e da qualidade do trabalho espiritual que nós fazemos. Então, eu digo a você, plante nessa terra, semeie nessa terra, e você pode ter certeza de que ela vai frutificar, a tua semente vai frutificar, e o melhor de tudo, cada criança dessa, cada família vai poder ser ajudada, vai poder ser assistida, e a bênção de Deus vai te alcançar. Olha só, vamos ver o vídeo, eu tenho certeza de que vai ser bênção para o seu coração. Olha só. E olha, gente, eu digo uma coisa a você. Nesse ano próximo de 2026, nós temos muitos projetos maravilhosos que serão concretizados. Serão concretizados porque a bênção de Deus, ela será derramada e com certeza o céu já nos deu as condições necessárias para poder colocar em prática. Mas eu digo a você que não é fácil. Não é fácil, mas com a ajuda daqueles que participam, eu tenho certeza de que a bênção de Deus vai ser derramada. Então você que pode, agora nesse exato momento, nas próximas horas, ou amanhã, também nas primeiras horas do dia, envie sua contribuição, envie a sua ajuda, e eu tenho certeza de que Deus estará te abençoando. Deus abençoe a irmã Cláudia, em nome de Jesus,
Que Deus abençoe, prospere e recompense toda a família. Irmão Narciso, que ajudou aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, deixa eu ver quem mais aqui. Várias pessoas estão comentando aqui, estão deixando os seus comentários de que vão ajudar agora ou nas próximas horas. A nossa oração é de que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, Deus abençoe a Josenilde Santos, em nome de Jesus. Deus recompense e prospere a casa e a família. E é esse o recado, gente. Eu tenho certeza de que você foi abençoado, de que a bênção de Deus te alcançou. E não se esqueça, quarta-feira próxima, é o dia da virada do ano, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos com o pastor Claudinei, trazendo uma programação fantástica. Nós vamos abordar um assunto aqui que vai realmente abrir os seus olhos, vai abençoar você e você não pode faltar em hipótese nenhuma. Deus abençoe, irmão Narciso, já ajudou aqui mais de uma vez pelo que eu posso ver, que Deus multiplique, prospere e abençoe 100 vezes mais. Então, como eu estava dizendo, quarta-feira nós vamos trazer uma programação de bênção. Você é meu convidado, você não pode faltar, anota aí na sua agenda, quarta-feira, 16 horas, estaremos ao vivo e com certeza uma bênção especial estará aguardando a você, a sua casa e toda a sua família. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, seu joinha para cima, ative o sininho das notificações, não esqueça também de seguir os nossos canais parceiros, o canal Mulher Extraordinária, Cozinhando com Neuza Santos, na Suíça, Cortes MME, curte lá, segue o canal, vai ser bênção. O canal do nosso amigo pastor Antônio César, MME Europa, tem feito um belíssimo trabalho. Curte, segue esses canais e com certeza a bênção de Deus, ela vai te alcançar de uma forma poderosa e extraordinária. Beijo no seu coração, beijo na sua alma, fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas pra orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas pra ajudar, para servir, pra alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Vem ajudar essa casa a levar